Olha, para começar os 60 minutos de hoje, a gente vai falar sobre uma das grandes forças de um governo que passam necessariamente pelo trabalho e pelo desempenho dos servidores públicos. No Tocantins, a secretaria que organiza todo esse processo de aperfeiçoamento dessa força de trabalho é a Secretaria da Administração do Estado. E está aqui nos 60 minutos Paulo César Benfica Filho, secretário da Administração do Tocantins. Boa noite, secretário. Bom recebê-lo aqui. Muito obrigado, boa noite, Emerson. E espero que seja um dia bem produtivo aqui e bem informativo para toda a população. Secretário, é a primeira vez que a gente está batendo esse papo e o senhor já está à frente da pasta há algum tempo. Eu gostaria que o senhor nos informasse aqui quais são os principais desafios na pasta para esse ano. Vamos lá, eu acho que até pela questão histórica, Emerson, eu acho que é interessante a gente contextualizar todo um eixo de governo que vem do servidor público. Nós estamos aqui, o governo Vanderlei, sempre trabalhando para melhorar a gestão e em pouco tempo de governo, nesse segundo mandato, desde final de 21, especialmente em 22, nós pegamos aí, implementamos 7 anos que estavam represados de direitos, mais de 45 mil progressões e database. Então isso aqui, além disso, nós ainda conseguimos sancionar uma lei que efetivou um direito também represado de progressões desde 2006, 2007 e possibilitou esses servidores, caso eles quisessem, ter a possibilidade de antecipar nos bancos o seu valor devido. Então, no eixo servidor, a gente pegou e agora teve a vedação do período eleitoral ano passado e a partir deste ano começa também, nós estamos discutindo agora e possivelmente neste semestre pegar as progressões represadas de 2020, que foram as retificações que foram feitas. Nós começamos agora, a partir do dia 1º de maio, a pagar as progressões, os reajustes salariais, né? Geralmente acontece dia 1º de maio. Qual que é o impacto disso na folha? Hoje, toda parte orçamentária financeira, necessariamente do Estado, passa pelo Comitê Gestor do Estado, que é composto por SECAD, CEFAZ, CEPLAN, Casa Civil e o chefe de gabinete do governador. Tudo que envolve impacto orçamentário financeiro passa por lá, inclusive o índice que você estava falando da database. Então hoje nós estamos nessa definição orçamentária para, de fato, em maio, anterior a isso, o governador vir anunciar que índice será esse. Certo. Bom, todas essas discussões sobre essas progressões que estavam represadas há muito tempo também devem ter causado um impacto e também temos por aí os 25% de aumento que foram decididos agora pelo Supremo como uma determinação de pagamento. Como é que está sendo discutido isso lá no governo? Então, até nesse contexto histórico também. Quando o atual governo ele se preocupou muito com a saúde fiscal financeira. Então você pega, por exemplo, o nível da nota dele na STN, que chegou sempre historicamente a C e está em B com possibilidade real de ir para A. O índice de folha, que já chegou a 58, 59, está a 39,3, também comprovando a saúde fiscal do Estado. Obviamente que isso, você chega nesse ponto para quê? Para dar o poder de investimento para o Estado, porque ele não está só no eixo servidor, né? Você tem um setor produtivo e etc. A gente recebeu essa decisão, que já vem com um processo que vem desenrolando desde 2009. O governador, que é sempre muito democrático, trabalhando pelo melhor, o que ele fez? Ele publicou um decreto específico, com a atuação da SECAD, CEFAZ, salvo melhor juízo, presidido pela Procuradoria-Geral do Estado. Estamos numa fase de compilação de dados, de impactos de maneira geral, de implementações. Feito isso, o grupo de trabalho já teve uma reunião e continua com reuniões específicas. Então a próxima reunião a gente encaminha para o procurador e vai ter um desenrolar jurídico natural. É uma decisão posta, transitada em julgado, em fase de cumprimento de sentença, só que, como eu falei anteriormente, tentar ser de maneira mais saudável e efetiva possível para que o Estado sempre continue sadio fiscalmente como está hoje. Até mesmo porque há probabilidade de novos concursos, né? O governo está estudando novos concursos, ou seja, vão entrar novos servidores na folha de pagamento do Estado. Isso atrapalha esses novos concursos ou não? Não, o governador até em campanha ainda, e hoje é um fato concreto, por exemplo, hoje se encerra o prazo fatal do concurso de educação, com 5.242 vagas.
O último concurso da educação foi em 2009. Então a gente está falando aqui de quantos anos aí de carência de concurso. Pode-se pagar, acho que é até bom informar isso para a população, porque o dia fatal da inscrição é hoje, podendo pagar até amanhã. Então já teve milhares de inscrições, adesão muito boa. Então esse é um concurso que a gente está sacramentando independente da questão desse impacto. Porque você vai pegar na saúde, por exemplo, o último concurso foi em 2008. O Estado também fez uma portaria específica e está na fase de compilação de dados, de demanda, para efetivar esse concurso também. Então, e a mesma coisa com a segurança pública. Então, o eixo concurso, e rapidamente nós estamos falando de, vai completar 4 meses de governo atual, e nós temos já um concurso publicado especificamente, que é o da educação, com desenrolar por demais. Por isso que tem esse decreto específico do governador, para estudar esse impacto global. Para que chegar no ponto, juridicamente e falar, o impacto da implementação é esse, um possível retroativo é esse. É um assunto muito, muito complexo, às vezes se propagam algumas situações que tem que ser melhor refletida. Até quem tem direito e quem não tem. O Estado, por exemplo, não pode ter o chamado bis e ida, ele não pode pagar 2 vezes que é servidor que já teve isso implementado. Então, por isso que tem que ter, até que individualizar eventuais execuções. Uma coisa é o processo macro, coletivo, outra coisa é o direito individual de cada um. Certo. Uma outra discussão que também passa pela Secretaria da Administração é a reforma da Previdência, né? Como é que está sendo a atuação da Secretaria nessas discussões para a elaboração de uma minuta que vai ser encaminhada para o governo? Na realidade, o Estado ele tem um instituto próprio, que é o IGEPREV, com independência funcional, e ele também tem um conselho de administração, que é composto por Procuradoria, Casa Civil, SECAD, representantes sindicais de várias categorias. E quem está capitaneando, na realidade, essa proposta é o Conselho de Administração presidido pelo Procurador-Geral do Estado. Por determinação do governador do Estado, é uma discussão mais democrática possível. Foi retirada de pauta no final do ano e dentro do Conselho que a SECAD faz parte, foi convidado todas as categorias. Além das categorias, todos os poderes. Então é uma minuta feita a várias mãos, que obviamente eu acho que ela deve ser entregue até semana que vem, ou até essa semana, se não justiça da Casa Civil, para o governador, e ela vai abrir um debate também na Assembleia, que vai ter seus requisitos, suas audiências públicas, então vai continuar um assunto, digamos que toda reforma, ela nunca é um assunto agradável, mas nós estamos aqui, talvez o Tocantins e mais 2 estados que não efetivaram essa reforma ainda, então ela não é uma faculdade, ela é uma obrigação, ela é imposta para justamente não prejudicar futuramente esses servidores, para terem sua aposentadoria de maneira tranquila. Certo. E Paulo, um outro trabalho também que a Secretaria faz é o trabalho de aperfeiçoamento da mão de obra, né, dos servidores. Como é que está sendo feito esse trabalho atualmente? A SECAD tem a Escola de Governo, que é uma diretoria própria, que, salvo melhor juízo, ano passado, eu acho que qualificou mais de 20 mil servidores. Tudo isso tem um eixo para eles progredirem também. E fora isso, nós temos aqui vários marcos legislativos. Nesse mês de abril, você tem a nova lei de licitações, que a SECAD, por exemplo, fez várias capacitações e oficinas. Nós temos também aqui outro rompimento de cultura, que é o E-Social, que agora chegou definitivamente com aplicações de multas. A SECAD também tem essa obrigação regimental de trazer todas as pastas e qualificarem. Então é um trabalho perene, ele não para, e seja por capacitações online, seja por capacitação presencial, nós passamos inclusive pesquisas para os servidores para escolher os cursos que se identificam mais, e é um eixo amplo. Então você tem ali por volta de 20 a 30 mil servidores, digamos que anualmente, que passam pela Escola de Governo, e é um trabalho que é bem efetivo junto com a IGFAS também, que é da Fazenda. E o trabalho de avaliação desses profissionais também passa pela Secretaria de Administração, né? Como é que é feito esse trabalho? Na realidade, depende de cada quadro. A saúde tem um quadro específico, a SECAD e assim por diante. E existem as avaliações periódicas para efeito de progressão. Então, são composições, aí tem uma avaliação com chefe imediato, que é feito com laudo específico e com recursos também. Então, mas cada quadro fica a seu critério. Tem uma avaliação em andamento hoje, né? Isso. Acho que vai até o final de abril, né? Isso. E a partir dos resultados, qual que é o procedimento que
que a secretaria tem adotado? Na realidade, esses resultados aí, eles cabem eventualmente recursos, né, para cada servidor, e é o eixo que faz ele progredir ou não na carreira. Então tem servidor, por exemplo, que tem que até se atentar também nesses critérios, nesses requisitos, para alimentar de maneira adequada o portal do servidor, com os cursos de maneira corretinha, para não ter prejuízo na sua progressão funcional. A gente estava falando aqui a respeito do concurso da educação, que o senhor mesmo nos comunicou, são mais de 5 mil vagas, né? Isso. Existem novas previsões para concursos ainda esse ano no Tocantins? Na realidade, desde o ano passado, nós publicamos 3 portarias. São concursos que a SECAD, ela regimentalmente tem obrigação, mas, por exemplo, o concurso da saúde. Quem conhece o que a saúde precisa, obviamente, é a Secretaria da Saúde. Então, é uma comissão mista, com servidores da saúde e SECAD, por exemplo, e vai trazer vários eixos da saúde, ó, médico, qual a especialidade, fisioterapeuta. Hoje a saúde está numa fase de que levantamento desse quantitativo necessário para se trazer para a SECAD novamente, aí vem para a parte mais burocrática, que é a contratação da banca. O da SECAD, por exemplo, começou ano passado, nós conseguimos avançar no contrato, contratamos a FGV e esse já está com data específica para acontecer. A mesma coisa da saúde e da educação. Agora, mensurar o prazo é complexo porque é um rito burocrático que passa por procuradoria, controladoria. O da educação a gente conseguiu dar uma celeridade maior. Espero sim que este ano a gente consiga pelo menos publicar o edital, mesmo que ele não ocorra este ano ainda. Certo. Uma outra questão que o senhor bem levantou aqui foi a nova lei de licitações, né? O governo federal determinou esse início e depois acabou adiando o prazo para a utilização da lei, né? Para ela entrada em vigor. Como é que está esse processo aqui? O governo do estado já vai começar a usar a nova lei de licitação e quais são os avanços que ela traz na opinião do senhor? Na realidade, a lei, ela reverbera e reforça situações que eram bem notórias. O Tocantins, às vezes a gente pega algumas pechas de atraso, mas a regulamentação nossa da lei de nova licitação é elogiada nacionalmente. O que são os eixos hoje dessa lei? Compliance, planejamento, controle, compras corporativas. E o Estado tem bons exemplos nisso, tanto na regulamentação da lei, que eu não me recordo, mas salvo melhor juízo foi agora no mês de março, para a virada de abril, que publicou o decreto regulamentando. E um bom exemplo, por exemplo, é o nosso contrato da frota do Estado. É um contrato, comparando com os anteriores que o Estado já teve, que economiza milhões, porque é um contrato de locação com uma grande empresa que já tem embutido ali a oficina. Então o Estado economiza com a oficina, ganha eficiência e carros de melhor qualidade, porque fez uma compra corporativa. Ele compra para o Estado inteiro e cada um com o seu planejamento. Então o eixo em si, voltando à sua pergunta, eu acho que planejamento, que já era uma obrigação, mas a nova lei de licitação deixa claro, se planeje ou será penalizado, se controle, se equilibre. Então a lei traz eixos específicos muito claros, que foi um avanço. E ratificando isso, o próprio regulamento do Tocantins deixou isso bem claro. E já está em vigor, né? Isso. As punições também são mais severas? São mais severas, individualizando. Na realidade, tem a figura do dolo, o gestor, e culpa, etc. Só que ela individualiza também. A própria LRF já traz esse contexto de individualização, né? Cada gestor, ao alcance do seu quinhão ali, tem a sua responsabilidade. Não é só o secretário, digamos assim, mais. Então, todo mundo que passa o processo, obviamente, tem responsabilidade pelo processo. Entendi. Uma outra questão também, voltando ao assunto aqui de salários, existem 2 novos pisos para 2 categorias importantes do Estado, que são dos professores e dos enfermeiros e os profissionais relacionados à enfermagem. Como é que está o pagamento desses pisos aqui no Estado? O Estado já vem cumprindo esse pagamento desses pisos? Qual que é o impacto caso isso comece a ser pago a partir de agora? Queria que o senhor explicasse um pouco essa situação. Acho que são 2 eixos aí. O primeiro ponto, o da saúde, teve a situação cautelarmente de não ser aplicado via STF. O governador em campanha também deixou claro que aplicaria.
ocorre que são impactos que não são pequenos. Por exemplo, assim, quando a gente fala no Estado, você pega todo o servidor de carreira do Estado, todo o servidor contratado, e o Servi também tem todo um eixo de contratos com as prestadoras, que o Servi, que inclusive teve um salto gigante, de 300 para 600 prestadores. Então você tem todos os hospitais que necessariamente replicam esse reajuste. Então hoje a SECAD pegou a atribuição de desenhar esses impactos. Feito isso, ela encaminha para o Comitê Gestor deliberar. E ela está na fase de quê? De levantamento desse quantitativo, porque a gente chegou do servidor de carreira, no contratado e agora dos prestadores. E a mesma coisa com os prestadores da saúde também, da saúde do Estado. Então hoje está na fase de quê? Burocrática, de levantamento quantitativo, impacto, deliberando com o comitê gestor para juridicamente ter uma liquidez para ser feito. Isso também se replica aos professores também, que é uma questão posta. O Estado sempre cumpriu, na realidade, os pisos, e com o aumento o Estado também está deliberando e impactando para que seja cumprido. Certo. Bom, tá certo. Paulo, muito obrigado pela sua entrevista. Os microfones aqui dos 60 Minutos vão estar sempre abertos aí para novidades vindas lá da Secretaria. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço o espaço. Eu acho que é muito importante ter esse feedback, que a SECAD ela fica nesse eixo de servidor, só que acaba que ela tem um alcance social muito grande. Muito. Você pega até, por exemplo, o Servi do Estado, que anteriormente ele vinha de um descrédito, ele passa de 300 para 600 prestadores, ele passa a ter atendimento para criança autista que não tinha, ele não tinha atendimento no Bico Papagaio e passou a ter Imperatriz, passou a ter Campos Belos, e ele eram 60 mil vidas, passa para 80 mil vidas e eu acabo também puxando do SUS. Então são correntes interligadas que o beneficiário fica bem atendido. Então, desde a SECAD você passa ali para o servidor, só que você tem, por exemplo, os concursos, você tem o Servi, que é um eixo grande, você tem o EPRAJA, que é um atendimento que tem mais de 200 serviços, que tem Araguaína, que tem Gurupi, que está sendo estudado para expandir para o estado inteiro. Então acaba que é uma secretaria que pulsa e que atende o servidor, o cidadão, e está aberta para qualquer um que tenha qualquer tipo de informação, troca. E agradeço o espaço, a oportunidade de estar vindo falar aqui para o servidor público e para o cidadão comum. Terá sempre o espaço aberto aqui. Muito obrigado mais uma vez. Falamos com Paulo César Benfica Filho, secretário da Administração do Tocantins. Agora são 6h25.